Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse é o nosso dia 106 de leitura bíblica. Hoje é quinta-feira e nós iremos ler 1 Reis do capítulo 10 ao capítulo 11. Eu te convido a pegar o seu chá, sua água, o seu café, sentar aqui comigo e bora para a nossa leitura de hoje. Fazendo a revisão do dia anterior, a gente viu a bênção de Salomão ao povo, a oração de dedicação ao templo, o pedido por perdão e restauração, como Deus respondeu confirmando a aliança, a advertência sobre a desobediência e a continuação das obras do reino. Vamos começar agora então com o capítulo 10 de 1 Reis. Capítulo 10, a visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ele chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todos, não houve nenhum que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade, porém eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que eu não tinha me contado nem a metade. A sua sabedoria e sua riqueza são muito maiores do que eu ouvia dizer. Como são felizes as suas esposas, que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Então ela entregou ao rei presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão que haviam trazido ouro da terra de Ofir também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira, de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimões para o templo e para o palácio, e também fez harpas e lírios para as músicas. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. As riquezas de Salomão. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além de impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis da Arábia e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele também mandou colocar todos esses escudos na sala da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isso é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e no lado de cada um dos 2 braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto à frota de Irão. A cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, macacos, marfins e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei e pessoas do mundo inteiro queriam ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele, objetos de prata, de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante seu reinado, a prata era tão comum como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação dos cavalos de Missurri e da Cilícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Olha só que porção muito interessante a gente tem aqui pra gente, né? A primeira coisa que a gente percebe aqui no começo do versículo é a rainha de Sabá, a famosa rainha de Sabá, que aparece no Novo Testamento. Estudiosos bíblicos geralmente identificam
Sabá, o reino de Sabá, não a rainha, como uma cidade na Etiópia ou no Iêmen, e a sua rainha era uma mulher de grande riqueza e poder. O significado dessa história transcende o relato histórico daquele momento. E podemos ver no Novo Testamento que Jesus menciona a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, em Mateus 12:42 e Lucas 11:31, declarando que ela testemunhará no dia do juízo, condenando aqueles israelitas que rejeitaram Jesus como sendo Senhor e Messias. O mecanismo dessa condenação funciona por contraste radical, ou seja, a rainha de Sabá percorreu mais de milhares de quilômetros desde o sudeste da Arábia, sendo uma pagã idólatra, enquanto a geração que testemunhou Jesus em carne e osso tinha acesso direto à sua sabedoria, de alguém que era infinitamente superior e imensamente maior em conhecimento e sabedoria. Isso quer dizer a respeito da pessoa de Cristo, claro. Ela se salvou ao crer no que Salomão lhe revelou sobre o verdadeiro Deus, enquanto as pessoas da época de Jesus rejeitaram a verdade salvadora vinda do rei, muito mais sábio e maior que Salomão. Vamos continuar no capítulo 11. Capítulo 11. Salomão afasta-se de Deus. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus e, quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amnon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que fica a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amnon. Também construiu lugares de adoração onde todas as mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. Ele lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não irei fazer isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reino do seu filho, então tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Os inimigos de Salomão. O Senhor Deus fez com que Hadad se virasse contra Salomão. Hadad era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Davi, havia ido até lá para sepultar os mortos. E ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Hadad e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Hadad ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com o faraó, rei daquele país. Este deu a Hadad um pedaço da terra e uma casa e lhe ofereceu comida. Hadad ganhou a amizade do rei e ele lhe deu sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Hadad deu à luz a um filho chamado Genubate, que foi criado pela rainha no palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia no Egito, Hadad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: deixe que eu volte para minha terra. E o rei disse: por que você quer voltar? Será que aqui não está lhe faltando alguma coisa? Por isso você quer voltar para sua terra? Não me falta nada, respondeu Hadad, mas deixa-me ir. Então Hadad voltou para sua terra e, como rei de Edom foi um mau e feroz inimigo de Israel, Deus também fez com que Rezós, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido de seu patrão, o rei Hadadezer de Zobá, e tinha se tornado o chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco e ali eles o fizeram rei da Síria. E Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. A promessa de Deus a Jeroboão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zerade, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão e a sua mãe era uma viúva chamada Zeruia. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém
e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz, e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados dos territórios das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficou com uma tribo por causa do meu servo Davi, por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros, Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amnon. Salomão tem me desobedecido, ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo, vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos, mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção às minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo as minhas leis e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel e, como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou em Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos, sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele. No capítulo 11, Edésio Sanches, ele vai falar o seguinte no seu comentário bíblico latino-americano. Nota-se o contraste que o autor faz com o uso do verbo amar no capítulo 3 e lê-se que Salomão amava o Senhor, enquanto no capítulo 11, versículo 1 é dito que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Tenhamos em mente que na tradição deuteronômica, amar não é tanto uma expressão de sentimentos, mas sobretudo a expressão de aliança. Se nós vermos em comparação o 3 para o capítulo 11, destaca-se que Salomão desobedeceu os decretos do Senhor, diferente de Davi, e quebrou a sua aliança. Ou seja, comparando os capítulos 3 e 11, a conclusão é de que Salomão andou em sua vida por um caminho inverso ao que se esperava. O capítulo 11 é o exemplo concreto da desobediência sistemática aos princípios teológicos de Deuteronômio. Um só Deus, uma só lei, um só templo, um só povo e uma só terra. Salomão tinha as forças, a alma e o coração divididos. Já não era Lebab Shalem, de coração perfeito em hebraico, como o seu nome indica, pois seguiu outros deuses, prestou culto em santuários diferentes, desobedeceu abertamente a lei do Senhor e decidiu que o seu próprio poder poderia ser o seu guia. Como resultado de seu pecado, o povo também se dividiu e a terra foi separada em dois. Terminamos a nossa leitura por aqui e agora vamos para as nossas lições e reflexões. A primeira lição: às vezes é melhor começar ruim e terminar bem, como foi Davi, do que começar bem, ficar ainda melhor, mas terminar horrivelmente, como foi com Salomão. Algumas vezes os nossos maiores desafios não são quando estamos passando por dificuldade, mas sim quando estamos tendo sucesso. Esse pode ser o maior desafio de fidelidade ao Senhor, não a dificuldade, mas o sucesso. E um coração dividido gera uma vida dividida que gera todas as coisas divididas. Mateus 6, 24 vai falar o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se a gente trocar nesse versículo em específico a palavra dinheiro por qualquer outra coisa, a gente vai ver que funciona. Funciona o que, Caleb? Que esse princípio funciona se a gente dividir o nosso tempo.
que a gente tem, que a gente deveria focar em Deus com alguma outra coisa que não seja Deus, logo a gente vai começar a perceber que o nosso coração vai ficar dividido. E quando a gente entende de servir, não é simplesmente de eu participar daquilo que a igreja fala, ou fazer parte do ministério da igreja. Não, servir aqui é no sentido de eu dedicar a minha própria vida como se eu fosse escravo de alguma coisa. Em Deuteronômio vai falar que Deus tirou da posse do rei do Egito, do todo o povo, de ser escravo do povo do Egito, para ser escravo de Deus, ou seja, para servir a Deus, para Deus ser o seu Senhor, o Kyrios, que é o Senhor magnânimo, como se a gente tivesse um relacionamento de senhor e escravo. Deus exige de nós fidelidade, e a premissa da fidelidade é a exclusividade. Se nós não somos exclusivos para com Deus, nós não somos fiéis em nenhuma instância. Nos próximos capítulos a gente vai ver que no auge da glória Salomão se desvia e introduz a idolatria, e o que leva a Deus a anunciar a divisão do reino como consequência da sua infidelidade. A gente vai ver a partir do capítulo 12, amanhã, como isso aconteceu, como essa divisão começou a acontecer. A gente já viu que as palavras de Deus e as profecias já apontavam que o reino ia ser dividido, e agora a gente vai ver como isso acontece de fato nos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua presença, te espero aqui amanhã, que Deus te abençoe e até mais.